Opa, eu sou o Ario e hoje vamos falar sobre o swing trade, como que você pode operar nesse mercado, quanto você pode ganhar, o que você pode esperar quando entrar em alguma operação, quando sair em operação. Vou mostrar para vocês aqui uma operação que deu cerca de 20% de lucro em poucos dias. Mas antes de tudo isso, vamos falar o que é o swing trade. O swing trade são operações que duram a partir de um dia, mas não tem um prazo máximo para finalizar a operação, porque há muitas variáveis, como a projeção de alvo para obter o retorno, que é o lucro no valor investido, e o stop, que é até onde você aceita perder naquela operação. É diferente do day trade, que você compra uma ação e vende no mesmo dia. É diferente do buy and hold, na qual você compra uma ação e investe a longo prazo, com foco em dividendos. Então o swing trade está entre o day trade e o buy and hold. São operações que duram dias, semanas ou então até meses, como já tive algumas operações aqui. O swing trade é isso, é quando você compra algumas ações com foco no curto prazo. Você compra essa ação, por exemplo, a R$ 10 cada ação e vende ela a 11, 12 ou 13 reais, depende do seu alvo. Então você ganha dinheiro pela valorização da ação ou do papel. E essa operação dura a partir de um dia. E o limite da operação é quando a valorização vai até o seu alvo. Então dá para ganhar dinheiro no mercado pelo swing trade? Dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro. Tem muita oportunidade no mercado, tem muitas ações, muitos ativos na qual você pode comprar e vender. Basta analisá-las da maneira correta. O que seria analisar a ação? É analisar o gráfico. É ele quem vai dizer a você quando você vai comprar alguma ação, qualquer que seja essa ação. Você tem que saber que preço exato você vai comprar. O alvo de lucro. Não se entra em nenhuma operação sem saber o alvo de lucro da ação e não menos importante, o stop daquela operação. E na leitura do gráfico vai dizer a você tudo isso. O valor que você vai entrar na sua operação, o seu alvo, você vai deixar plotado na sua plataforma e, não menos importante, o stop, que também faz parte do seu gerenciamento de risco. Não se entra em nenhuma operação no swing trade sem essas informações. E por quê? Porque se você quer comprar qualquer preço, seja lá qualquer, você viu o gráfico, eu acho que vou comprar nesse preço aqui. Se você acha que vai comprar qualquer preço, primeiro que você não analisou o gráfico. Se analisou, você analisou da maneira incorreta. O preço que você vai comprar uma ação tem que ser definido por uma técnica e não por achismo, seja qualquer técnica, comprando em um rompimento de pivô ou em um suporte, leitura de candle, devido a qualquer técnica que você utiliza no mercado, não importa qual. Você não tem um stop e nem mesmo o que é muito importante, o alvo do seu lucro. Tudo isso vai ser analisado no gráfico e você tem que saber quando analisar o gráfico. Todas essas informações você tem que ter a técnica para obtê-las. Esses dias mesmo os alunos viram a importância do alvo. Estavam comprados em um EG 3, compraram em 71,50. Eles analisaram o gráfico, viram que era para ser comprado naquele preço. Através do método 361 foi traçado o alvo em R$ 87. A ação foi R$ 87,10, se eu não me engano. Logo no dia seguinte, logo depois que atingiu esse preço, em R$ 87,10, a ação caiu 9,9%, se eu não me engano, 9,8%. Só bateu no alvo, ainda valorizou 10 centavinhos ali e caiu 9%, até mais de 9%. Então, assim, realizamos um lucro de 21% nessa operação em 14 dias. Colocando valores, vamos colocar agora em valores. Quem operou, por exemplo, com R$ 1.000, ganhou R$ 200 nessa operação. Quem operou R$ 5.000 teve um retorno de mais de R$ 1.000 na operação. Quem operou R$ 10.000 ganhou mais de R$ 2.000 em uma única operação. E por aí vai, teve gente que operou com valores bem mais altos. São os que já possuem um outro capital, tem mais experiência. Esse e outros resultados estão lá no Instagram, para quem quiser conferir. Logo depois que bateu nesse alvo, caiu mais de 9%, imagina se não tivesse um alvo traçado. Se tivessem comprado e fosse somente acompanhando
a valorização e não soubesse até quando ia valorizar. Não estou dizendo aqui que a gente consegue prever a valorização. A gente não consegue prever nenhum movimento do mercado. Mas de acordo com a nossa técnica, de acordo com o nosso padrão de operação, se obedecer aquele padrão de operação, o nosso alvo vai ser traçado dentro dessa técnica 361 que ensinamos aqui. Então, ir posicionado na ação, torcendo para valorizar, não dá dinheiro. Você fica sendo apenas mais um torcedor na bolsa de valores. E ninguém quer isso. O importante é aprender como operar e só depois colocar algum capital. Vou mostrar para vocês agora no gráfico como que a gente fez essa operação na UERJ3. Então, esse aqui é o gráfico da UERJ3, que é o ativo que nós compramos e realizamos aquele lucro de 21% em um curto período de tempo no swing trade. Foram somente 14 dias de operação. Como que nós fizemos essa operação? Está vendo que houve aqui um pivô, uma formação de um pivô? Pivô é isso aqui, você tem um fundo, um fundo ascendente ao outro, ao anterior, houve o rompimento dele, nós efetuamos a compra desse ativo exatamente no rompimento. Deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais claro onde foi esse rompimento. O rompimento desse ativo foi exatamente aqui, ó, nos R$ 71,50. Então, foi feita a compra nesse rompimento desse pivô. Não estou dizendo que você tem que operar todo o pivô, tá? Estou dizendo só onde foi feito a análise e qual foi feito o estudo para se basear exatamente nesse preço que foi feito a compra desse ativo. Então, foi feita a compra no rompimento desse pivô e o alvo foi traçado a R$ 87,00. O ativo chegou a R$ 87,10 somente e caiu esse 9% que está representado aqui, ó, nesse candle vermelho. Em um dia, ele caiu 9%. Não estou dizendo que nós prevemos o mercado, estou dizendo que nós operamos de acordo com a nossa técnica e nós conseguimos traçar um alvo. Esse alvo poderia passar, teve ativos já que nós operamos que passou 10%, 12%, 5%, mas nós temos um alvo. E esse alvo, através do nosso estudo, ele geralmente nunca é abaixo de 10%, não opero nenhum ativo que possa me dar somente menos que 10%, e meu stop, lógico, é um pouquinho maior. Não maior do que meu alvo, você não pode ter esse tipo de retorno risco. O seu gerenciamento correto é sempre o seu alvo ser bem maior, no mínimo 2 vezes maior do que seu stop. E seu stop nessa operação foi abaixo do rompimento desse pivô. Foi, inclusive, acima da média móvel. Então, ele estava 2 vezes maior do que o meu alvo. Assim que ele subiu, conforme os dias, meu stop já movi para stop gain. Ele ficou acima da minha entrada. Então, a partir do momento que ele ficou acima da minha entrada, deixei ele prosseguir até o seu alvo, que já estava programado na plataforma. Foi a R$ 87,00. O ativo bateu R$ 87,10 e caiu 9% em um dia. Esse ganho foi em apenas 14 dias, mas tem ações que demoram um pouco mais e atingem 10%, ou um pouco menos e atingem um alvo até maior. Depende muito da situação do mercado, depende de como o mercado está, se tem uma tendência forte, a volatilidade está forte, ou se o volume daquele ativo está forte. Eu não entro em nenhuma operação que pode me render menos de 5%. Não vejo vantagem em ficar posicionado para ganhar 2 ou 3% numa operação e sair fora. É isso que ensina os alunos do método 361. Alvo que realmente dê dinheiro, traçar um alvo que dê dinheiro. Não precisa ficar se posicionando várias vezes para ganhar 1 ou 2%. Se fizer isso, vai acabar girando muitas vezes e, além de não dar um bom dinheiro, você ainda perde tempo em frente ao gráfico, perde o dia inteiro no computador. E esse não é o objetivo do swing trade. O swing trade é ótimo para operar, você já deixa suas ordens de compra e venda e pronto. No máximo, acompanha durante a semana para ver como está o mercado. Enquanto isso, você está com sua família, está trabalhando em uma segunda fonte de renda, está estudando, enfim, fazendo muitas coisas enquanto o seu dinheiro está trabalhando. O que no day trade não dá para fazer. O day trade ele ocupa muito tempo.
Você fica durante um período do dia ou o dia inteiro aguardando alguma oportunidade, que às vezes nem vem, e às vezes vem, toma um stop e perde todo o dinheiro. Quando ganha, é ótimo, mas mesmo assim ficou durante o pregão inteiro na frente do computador esperando alguma oportunidade. Não sou contra o day trade, pelo contrário, eu gosto, eu opero de vez em quando, mas não é minha prioridade. O meu maior retorno é em tempo disponível, é no swing trade, tanto que só analiso algumas operações ou procuro por alguma oportunidade à noite, quando o pregão está fechado, e depois só deixo as ordens programadas. Eu não preciso ficar analisando durante todo o pregão alguma oportunidade. Eu posso fazer isso à noite, com o mercado fechado, com o mercado parado, analiso até com mais calma e deixo lá na plataforma da corretora minha compra programada, meu stop programado e meu alvo programado. E durante a semana acompanho normalmente durante o pregão. Mas não fico mais que 20 minutos na tela olhando algum ativo, no máximo eu vejo como está a operação. A principal vantagem que vejo no swing trade em relação ao day trade é o emocional. No day trade exige bastante do seu emocional. Para quem não tem muita experiência na renda variável, tempos de tela, é mais complicado controlar o emocional durante o pregão. Um dos motivos é estar alavancado no índice ou no dólar, no mini índice ou no mini dólar. Operar alavancado com pouca ou nenhuma margem. Por exemplo, pregam aí que dá para operar com R$ 100 um contrato no mini índice. Em 5 minutos na volatilidade de hoje, que você pode perder esse dinheiro e é estopado pela corretora. Para operar alavancado e com pouco capital, o seu stop tem que ser curto. E hoje em dia, o stop curto é acionado toda hora. Aí vai ficar girando mais e mais, e com 3 stops já está zerado pela corretora. Naquele dia, o dinheiro perdido e o tempo também perdido. No swing trade, por exemplo, por você não precisar operar alavancado, você vai operar com exatamente aquilo que você tem. Você vai operar muito mais diversificado, ou seja, se posicionar em muitos papéis. E não precisa de você ali o tempo inteiro olhando o mercado, sobe e desce da bolsa de 5 em 5 minutos nesse mercado volátil que é o intraday. Aí me perguntam se dá para operar o swing trade com apenas R$ 1.000. Teoricamente dá, mas tem muitas variáveis ao longo do vídeo. Você vai tirar suas próprias conclusões. Mas quais são essas variáveis para operar com R$ 1.000? Primeiro é o valor do preço da ação, por exemplo. Para você comprar pelo menos um lote de ações, cada ação tem que estar valendo no máximo R$ 10. Aí você consegue comprar pelo menos um lote de pelo menos 100 ações. Segundo ponto, a ação tem que estar em tendência, não está consolidada, que é quando o preço da ação está de lado. A ação não pode ficar bandando de lado. Vou mostrar agora aqui Vou pegar da qual deve ter alguma operação aqui. O gráfico ela tem ficado um período consolidado, que é um período que você não opera, um período sem tendência. Por exemplo, aqui é um período consolidado. Tracei aqui para vocês esse período consolidado que está aqui. Esse período consolidado, você não opera. Você deixa quieto ali, espera sair desse período de consolidação, dali você opera de acordo com a tendência. Se a tendência for de alta, ela vai romper esse quadrado para cima e aí dali você procura uma estrutura, um operacional na qual você vai operar comprado. Se esse ativo começar a cair, ter alguma queda nele, ter, por exemplo, topos e fundos descendentes, configurando uma desvalorização do papel, aí você vai operar vendido, mas não se opera consolidado. O seu lucro operando consolidado, por exemplo, chegou aqui nesse ponto em cima, você vende, chegou aqui você compra, chegou aqui você vende, você vai ficar ganhando 4, 3, 2% somente. E isso se você acertar o topo fundo dessa consolidação. E isso não é ser um trader, isso não é operar, isso não é ganhar dinheiro no mercado. Não se ganha dinheiro assim. Tá? Você ganha dinheiro operando longas tendências. E o terceiro ponto é você ter que estar dentro do seu operacional, dentro da sua técnica na hora da compra e o seu retorno risco. Se você analisou aquela ação,
e o seu alvo técnico está pelo menos o dobro do seu stop, o stop é o valor, é aquela porcentagem que é aceito perder na operação. Se o seu alvo está tecnicamente dando 10%, o seu stop técnico deve estar no máximo 5%. Por que eu estou falando aqui do stop técnico e do alvo técnico? Porque para ganhar dinheiro no mercado, você não vai comprar uma ação por achismo e não vai vender nenhuma ação por achismo. Você vai analisar o gráfico, vai analisar toda essa leitura que o gráfico está dando para você, para saber a que preço comprar e a que preço vender. Investir R$ 1.000 para buscar 1, 2% não vale a pena. Só a taxa de corretagem que você paga na corretora que você utiliza já pega essa parte desse lucro, se não o lucro inteiro. Tem corretoras hoje que não cobram taxa de corretagem, mas tem outras taxas para operar no swing trade. Não são caras essas taxas, mas para operar, para ganhar 1 ou 2% com somente R$ 1.000 não vale a pena. O ideal mesmo é operar ações que lhe dê um alvo acima de 5%. Menos que isso, não vejo valer a pena. R$ 1.000 pode até parecer um valor baixo para operar no swing trade, mas para quem quer iniciar é um valor confortável. Aos alunos que nunca operaram, eu aconselho a iniciar em uma ação com esse valor. Lógico que damos todo o suporte, damos uma direção de como analisar uma empresa para investir no swing trade, traçar o alvo, mostramos a hora de comprar. Então, o aluno tem mais segurança na hora de escolher essas ações. Não está comprando e vendendo por achismo, mas está analisando corretamente o gráfico, sabendo quando comprar e vender pelo método 361. Para quem já tem alguma experiência, principalmente aos que vêm do day trade, e já tem uma certa leitura do gráfico, já tem uma certa bagagem ali, já aconselho a diversificar. Iniciar com um pouco mais, por exemplo, R$ 5.000. Com esse valor é possível colocar 1.500 numa ação, 2.000 em outra, 1.500 em outra ação. Dá para diversificar um pouco mais com esse valor. Aos que operam day trade, já vivem disso, fecham a maioria dos meses positivos, tem que aplicar o lucro em algum lugar. Aí aconselho a diversificar no swing trade. Ele alavanca o capital, diversifica, não fica só no mundo do day trade. Nem dá para ficar lá. Apesar de ser uma porcentagem tão pequena dos que possuem consistência no day trade, que os que já ganham dinheiro nesse mercado, que é a Fórmula 1, o mercado da especulação, já diversificam em muitos investimentos mais seguros. Mas um dos mais fáceis para alavancar o capital diversificando é o swing trade. Conheço pessoas que já estão há muito tempo no day trade e não fecharam nenhum mês positivo, só queimando caixa, seja pelo emocional, seja pela falta de experiência no mercado, ou tempo de tela. E tem que estudar muito e já ter experiência na análise gráfica, ainda mais nos gráficos intraday, em tempos bem menores do que usamos no swing trade, são tempos mais voláteis, como o tempo de 5 minutos, gráfico de 15 minutos, até de 1 minuto, para quem faz scalper. Scalper são aquelas pessoas que fazem operações com muitos contratos ou pegando poucos valores no day trade. Ele faz muitas operações ao longo do dia. Vou mostrar para vocês aqui como é volátil o gráfico. Para quem faz scalper primeiro que eu vou mostrar. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Agora eu vou mostrar o gráfico intradiário, o gráfico de 1 minuto, para quem faz scalper. Vamos mostrar aqui a variação dele. Você não consegue analisar o ativo e quando você acerta alguma operação, o quanto você pega? 0,37 dá 30 centavos, isso aqui 15 centavos. Isso aqui não é operação, pelo menos para mim não é operação. Teria que operar muito, com muito dinheiro, operar muitas vezes durante o dia para conseguir algum retorno. E eu gosto do swing trade pelo contrário, porque ele me dá muito tempo disponível, eu consigo ter outros projetos, consigo ensinar os meus alunos, não preciso passar o dia inteiro no mercado analisando as ações. Eu analiso no final do meu dia, no final do meu trabalho, ou à noite, e vejo alguma oportunidade, quando o pregão está fechado, e já deixo minhas ordens apregoadas na corretora. E continuando aos alunos que vêm do day trade, quando eles conhecem o mundo do swing trade, quando eles começam a operar o swing trade, viram que é possível ganhar dinheiro no mercado sem passar o dia inteiro nesse estresse do day trade.
na ansiedade que o day trade acaba causando por você passar em frente ao computador o dia inteiro analisando o gráfico, esperando uma oportunidade surgir no mercado e se surpreendem. Inclusive, tem alunos meus que vieram do day trade, que não deixaram de operar o day trade, mas deram um tempo, ou tem outras metas, se querem outras formas de especular no mercado. Desde que estão comigo, não fecharam nenhum mês negativo no swing trade. Então, assim, é possível sim ganhar dinheiro no swing trade, por você ter tempo suficiente para pensar, não agir por impulso. Você tem muito mais informação para analisar com gráfico para o swing trade, com gráfico diário. Você consegue pegar longas tendências, altos ganhos com o swing trade. E você não precisa ficar já posicionado no mercado esperando alguma correção. Você primeiro espera uma tendência no swing trade e depois você acompanha essa tendência. Você não fica no day trade, é comum você já se posicionar esperando um provável movimento. No swing trade não, você acompanha a tendência. É muito mais simples, mais calmo de se operar. Mas os que iniciam no swing trader dificilmente passam a operar o day trade. Pode até operar uma vez ou outra, como eu faço, mas geralmente ficam no swing trade por ser bem mais simples. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilha. Se você gostou desse vídeo, comentem aqui embaixo. Se tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder todas elas, tá bom?